Olá, amados. Terça-feira, continuação da nossa série aqui do livro de Neemias, capítulo 2, versos 17. Reconhecendo os escombros emocionais. É importante lembrar aqui que a gente está fazendo aqui uma sériezinha dentro do livro de Neemias, fazendo uma reconstrução dentro das nossas áreas emocionais, amém? Livro de Neemias, capítulo 2, versos 17. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, e Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vide, pois, e reedifique os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Bom, no primeiro dia dessa jornada, a gente falou sobre reconhecer a necessidade de reconstruir, não é verdade? E hoje o foco é um pouco mais profundo, porque é hora de olhar para os escombros. Não com medo, não com vergonha, mas com coragem, amados. Neemias, ele chegou em Jerusalém depois de orar, jejuar, receber autorização do rei. E ele poderia até ter ido direto ao trabalho. Poderia até ter reunido os líderes, chamando ali os trabalhadores para começar a obra. Mas antes disso, ele fez algo essencial. Ele andou pela cidade, ele observou os muros, ele viu os portões queimados e disse: Vocês estão vendo com os próprios olhos a miséria que enfrentamos? Só para nossa narrativa explicativa aqui, queridos, Neemias, ele não negou os escombros. E isso é muito forte porque muitas vezes em nossa vida emocional e espiritual familiar, a gente tenta negar o que está diante dos nossos olhos. A gente pinta por cima, sabe, das rachaduras. A gente tenta colocar um tapete sobre o entulho, mas não vai adiantar. Reconstruir sem antes reconhecer a real condição das ruínas, queridos, é algo perigoso. E o que Neemias aqui nos ensina, aqui é algo libertador. A dor só se cura quando é encarada. E quantas pessoas vivem uma fé de aparência, ou até mesmo um casamento de fachada, uma vida emocional fingida, sorrisos por fora, mas por dentro portões queimados, não é verdade? Destroços, rejeições, escombros de palavras, talvez uma alma muito marcada, lascas de uma infância difícil, ou até mesmo de um abandono e uma traição. A gente vai tentando aqui seguir adiante, vendo tudo isso e achando que tudo se resolve. A gente vai tentando seguir, achando que é espiritual, negar os sentimentos. Mas Neemias nos mostra que reconstruir não é sobre ignorar os escombros, é sobre reconhecer com humildade e firmeza. Queridos, é sobre olhar para dentro de você e dizer: ei, aqui tem uma área que precisa ser restaurada. Ei, aqui eu não posso mais fingir que tudo está tudo bem. Queridos, Neemias, ele não tentou maquiar a dor do povo. Ele disse: Jerusalém está assolada, as portas foram queimadas. O Espírito Santo de Deus hoje, ele quer te conduzir nessa mesma sinceridade. Ele quer te mostrar com amor. Ele quer que você olhe aqui. Aqui está o que você precisa ser curado. Aqui está onde há entulhos estão escondidos. Porque, gente, vou falar algo muito importante. Que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Tem gente que enterrou
a dor debaixo de desespero ou até do seu desempenho. Tentou encarar o seu trabalho ou até mesmo ambientes para tentar se afundar na sua dor. Tem gente que colocou trauma debaixo da fé. Tem gente que sufocou feridas emocionais debaixo de máscaras da espiritualidade. Mas Deus está dizendo, vamos desenterrar tudo isso agora. Vamos juntar tudo isso com verdades para ser queimado. Queridos, Neemias, ele não estava sozinho. Ele achou que o povo ali pudesse ter um tipo de reação, mas eu acredito aqui, conjecturando, obviamente, a Bíblia diz que ele chamou o povo e disse, vamos reconstruir para que não estejamos mais em vergonha. Tem vergonha que só vai embora quando a reconstrução começa. Tem acusações que só vão se calar quando o muro começar a se erguer. E esse processo começa com a coragem de reconhecer os escombros. Sabe, em uma época da minha vida, eu tive grandes dificuldades em reconhecer algumas fases que eu precisava mergulhar profundamente dentro de mim. Eu já falei isso no nosso estudo sobre desobstrução emocional, obviamente alguns fatos e outros não, porque aqui é bem diferente. Mas é parecido, mas não é igual. Mas existem processos que começam com a nossa coragem. Existem situações que começamos a olhar para dentro de nós. Não é fácil. Não é fácil olhar para dentro de nós, queridos. Não é tão simples encarar os restos de uma área que foi tão ferida, tão destruída, que parece que não tem mais solução. Mas é exatamente aí onde Deus começa a agir. Porque enquanto nós nos escondemos, Deus nos espera para que a gente possa mostrar para Ele e Ele nos entregue a cura. Vou falar aqui sobre 3 itens importantes, porque enquanto nós escondemos, Deus espera, mas quando nós mostramos, Ele cura. Resumindo aqui. Então, quais são os escombros emocionais que você precisa reconhecer hoje? Eu fiz até uns itens aqui no meu caderno e alterei algumas coisas, mas deixei bem simples para que a gente possa encerrar aqui com êxito. Primeiro, a baixa autoestima que nós fingimos não ter, mas que no fundo a gente não está bem. Segundo, a ansiedade que você espiritualiza, mas não entrega, certo? Terceiro, é o abandono que você carrega desde criança. Então, é a frustração com a vida, com as pessoas ou com Deus? Porque Deus não tem medo dos seus escombros. Ele já viu, Ele conhece cada pedacinho que está dentro de você. Mas Ele espera que você entregue e comece agora a enxergar e reconhecer e dizer para Ele, ei Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui, eu preciso de uma reconstrução, eu preciso que o Senhor faça isso, isso e isso. Neemias, ele não começou a reconstruir de olhos fechados. Ele andou entre os escombros, repare bem, ele observou, ele reconheceu e os nomeou cada escombro a sua reconstrução. E só então ele declarou, vamos reedificar os muros. Talvez Deus esteja te dizendo hoje, filho, filha, antes de levantar o muro, me mostra onde está o entulho. Me mostra o que você guardou por anos. Me mostra o que está ainda aí dentro de você, o que ainda dói, o que ainda precisa queimar, o que ainda pesa. Porque essa é a segunda chave da cura. Reconhecer os escombros com honestidade, com sinceridade com Deus, sabe? Sabe aquele orgulho que você fala, não preciso aceitar mais Jesus, Ele já é comigo. Pois é, isso é um orgulho. Orgulho que você precisa tratar, curar. Quando a gente faz isso, o céu começa o quê?
a reconhecer que os escombros, eles precisam ser restaurados, reerguidos, né? Deus precisa trabalhar, Deus começa a mover recursos, Deus começa a mover pessoas, estratégias, cura, porque Deus, ele só reconstrói aquilo que é entregue. Então, hoje, em nome de Jesus, escolha e se permita olhar, porque o que Deus, ele está olhando para você, ele quer apenas que você reconheça com coragem para restaurar você com muito poder, porque o que Deus quer em você, ele quer de você que você venha trazer ao seu coração aí situações que você possa trazer êxito, trazer vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, dentro de você. Eu não sei quais são os escombros que estão dentro de você, porque eu não poderia te ajudar, mas Jesus, ele pode. Então, Deus, ele quer trazer algo muito, muito mais além, porque ele é fiel na tua vida, na tua casa, na tua família, porque ele é fiel sobre todas as coisas. Deus, ele não deixou de te amar. Ele não deixou de te amar como filho, como filha que você é. Porque ele é fiel na tua vida. Sabe quando a gente rejeita o trabalhar do Senhor, a gente está tirando o nosso posicionamento como filhos e filhas de Deus para o novo amanhecer, para o novo de Deus. Deus, ele quer entender também os teus pensamentos. Ele já te conhece. Ele não precisa entender, mas, de certa forma, é bom a gente falar. Neemias, ele andou sobre os escombros, eu vou falar novamente. À noite, ele olhou os muros caídos no escuro, porque tem coisa que a gente só tem coragem de encarar no silêncio. E quando ninguém está vendo, o barulho da rotina se cala. E às vezes é no turno da dor que Deus nos chama. Que Deus nos chama para realmente nos conhecer. Porque Ele é fiel. Deus é fiel em tudo que Ele é. Ele não vai deixar de te amar por causa de uma dor ou um escombro. Mas é uma necessidade mental e saúde também sua. Sabe? Deus, Ele quer que você entenda que mesmo você estando quebrado e tentando você mesmo encaixar as peças, você não vai conseguir. Você precisa reconstruir, mas entenda que você não precisa reconstruir sozinho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisas que a gente não entende. A gente precisa de coragem para encarar. A gente precisa de uma visão ampla do que Deus tem para nós. Tem noites que não só são escuras, mas são reveladoras. Tem lágrimas que são lágrimas. Deus, Ele nos fala, Ele nos mostra. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas forças. Deus, Ele conhece o terreno que você está plantando. Ele também sabe onde você vai ter que colher. Sabe, tem silêncio que não é ausência de Deus. É o som do céu limpando o entulho. Neemias andou entre as ruínas, mas ele não ficou preso nelas. Ele viu tudo, mas ele nomeou tudo. E ainda assim ele teve coragem de encarar. Vamos reedificar? E hoje Deus está te chamando para fazer o mesmo. Não é para viver eternamente entre os escombros, mas é para que você possa ter o melhor de Deus na sua vida.
Não é para você ficar preso. Não é para você ficar, viver uma vida dentro de uma rotina que isso não te traga uma solução, mas é para que você possa enxergar que Deus, Ele traz para você a reedificação, a cura, porque você é o projeto do Redentor, você é o projeto de um Deus que transforma cinzas em glória. Então levante-se, sacuda a poeira emocional e olhe de frente para os restos, porque o que você tiver coragem de encarar, Deus vai ter prazer em te restaurar. E hoje é dia de revelação. Hoje começa a reconstrução. Amém? Vamos fazer uma breve oração e eu quero que você ore junto comigo. Senhor, hoje eu quero colocar diante de Ti, sem máscara, sem filtros, sem esconderijo. Eu quero, Senhor, ser eu mesma. Não quero mais fingir que está tudo bem. Na verdade, Senhor, tem muros caídos dentro de mim. Espírito Santo, vem com a tua luz e me mostra os escombros que eu tentei ignorar. Mostra o que ainda dói, o que ainda pesa, o que ainda me impede de avançar. Revela, Espírito Santo, as feridas que eu maquiei Senhor, com desempenho, com religiosidade, com força humana. E nesse início de noite, Pai, eu reconheço, meu papai, que há áreas na minha vida, na minha alma que foram queimadas, portões de confianças e muros de esperanças estruturados, Senhor, que não deram identidade à minha pessoa. Mas hoje, Pai, hoje o teu nome, e nele eu quero declarar, Pai, Jesus Cristo, eu não quero mais ficar no opróbrio. Eu não terei mais, Senhor, forças para definir pelo que se quebrou, mas pelo que o Senhor vai reconstruir. Eu creio e eu entrego os pedaços, os restos, os traumas, os silêncios. Eu entrego a vergonha, a culpa, a dor. Tudo que foi enterrado dentro do meu ser, porque eu te peço hoje, Espírito Santo, começa a tua obra em mim e traz à tona o que precisa ser tratado. Traz à tona e desenterra o que foi abafado e remove os entulhos emocionais e lança os fundamentos, Pai, nesse momento dentro de mim da cura. Como Neemias, eu quero olhar com coragem. Como Neemias, eu quero olhar com a verdade. Eu quero declarar que eu quero ser reedificado hoje. Eu quero ser reedificada hoje, porque eu profetizo sobre a minha alma. Onde houver ruína, haverá restauração. Onde houver vergonha, haverá honra. Onde houver destruição, o Senhor edificará algo novo, mais forte, mais puro, mais cheio da tua glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Deus possa continuar abençoando aí a sua vida, não esquecendo que amanhã é quarta-feira e amanhã a gente recebe força para recomeçar a nossa reedificação. Amém? Deus abençoe com todo amor e carinho. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, espalhe para mais pessoas. Está sendo uma bênção que você possa receber de Deus essa noite, uma bênção surpreendente do trono. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.